a morte, a dura realidade para todos, e o destino, feliz ou infeliz, da eternidade. Salve Maria Santíssima, que Deus te abençoe. Quero te convidar para nós refletirmos juntos na liturgia de hoje. Hoje nós vamos refletir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Hoje a liturgia nos traz esse relato dessa experiência após morte. Essa morte terrena que cada um de nós vamos vivenciá-la. Não sabemos o dia e nem a hora desse acontecimento e nem como vamos para esse destino certo. Mas ela está aí a nos esperar. Mais cedo ou mais tarde, eu e você vamos nos deparar com ela. E o que iremos fazer? O livro do Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 41, que é um dos meus livros preferidos de estudo, de meditação, ele vai falar que lembra do teu fim e não pecarás. Nos narra o evangelista São Lucas justamente desse acontecimento, desse homem a qual era muito rico, a qual dava os seus banquetes, se alegravam, e a morte apareceu para ele. E também de Lázaro, que era um pobre, a qual estava ali a pedir esmolas, a pedir diante da sua realidade, e também a morte também se apresenta para ele. Enquanto o pobre Lázaro vai para o seio de Abraão e é confortado por Abraão, o rico ele vai para o fogo da eternidade. E aqui nós temos que aprender uma coisa, né? E eu vou meditar em 3 coisas diante dessa parábola que é contado pelo evangelista São Lucas. Os 3 pedidos da alma que está no inferno, segundo a visão do rico, na parábola do Lázaro. Vamos lá. Primeira coisa é que o rico, ele desejava que Lázaro, né, pelo menos através do pai Abraão, levasse uma gota de água para saciar a sua sede. Olha só, hoje, né, a primeira leitura de Jeremias vai falar justamente dessa realidade. Está lá em Jeremias capítulo 17, do versículo 7 ao 8, que vai falar da realidade da árvore que é plantada às margens dos rios, que ela dá fruto na sua época própria, e mesmo quando a seca chegar, ela continuará produzindo fruto. Enquanto aqui o rico, ele desejava pelo menos uma gota. Essa água que o rico desejava lá no inferno, e a água a qual o profeta Jeremias nos apresenta, e também o Salmo de número 1 também nos apresenta no versículo 2 e 3, é justamente essa realidade que nós temos aqui, ainda nesse tempo que é breve. A água representa justamente a beleza e a riqueza do Espírito Santo, que está nos alimentando enquanto estamos aqui. E mesmo passando por diversas dificuldades, como nos narra Jeremias e também o Salmo de número 1, mesmo diante das secas, mesmo diante das tempestades, se nós estivermos plantados, né, inseridos perto do rio, que podemos dizer também que é a igreja, que é Jesus, e da onde mana toda a graça, né? E nós iremos ali sobreviver e até chegar a dar frutos, né? Dar frutos. Então é assim que nós temos que vivenciar, buscar viver a nossa vida. Estar em ambientes que nos faz crescer, que nos faz nos alimentar. E é tão grande esse alimento que mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos tempos de secura, pela profundidade que a raiz vai no solo, ela consegue alcançar as águas mais profundas. Então o Senhor ele nos chama a ter uma vida de intimidade, a ter uma vida de busca de Deus, a buscar essa água que está lá no fundo, para que nós possamos sobreviver nesse tempo, para que nós não, no tempo da penúria, não desejamos aí como o rico que desejava pelo menos uma gota de água para saciar e refrescar a sua língua. A segunda realidade do grito que vem do inferno, através da experiência do rico e de Lázaro, é que a questão da consciência que é despertada, a consciência que é despertada para os mares dessa terra. O que nós fazemos aqui nessa terra pode ser um canal
de destruição. Aqui não quer dizer que são somente os ricos, né? Não somente os ricos, porque o pobre, na visão de Deus, é todo aquele, sim, que passa necessidade, que tem fome, isso é uma realidade que todo mundo consegue entender. Mas o pobre também é aquele que não experimentou a riqueza dessa água a qual eu falei para vocês. Aquele que não teve a graça, né, de se humilhar, de buscar a Deus, de fazer força, de se esforçar para crescer e crescer diante de Deus. Então, essa realidade desses mares, daqueles que não buscaram a Deus, que tiveram todas as oportunidades possíveis e não buscaram a Deus, eles vão se lamentar por esse tempo que eles desperdiçaram com tantas coisas, né? Pode ser nas riquezas, pode ser em outras coisas que não são riqueza, literalmente, na questão do bem-estar, né? Mas que desperdiçaram a riqueza do seu tempo, a riqueza da sua vida, com tantas coisas que não os preenchia de verdade, que não os alimentaram de verdade. Então, o segundo grito lá no inferno, a qual fala aqui para nós, é esse despertar pelos mares dessa terra, que embriaga o homem e faz ele ficar bêbado e não compreender a vontade de Deus para a sua vida e se distrair nesse brevíssimo tempo que eu e você temos. Então, por isso que logo após Abraão vai dizer, não, para eles já tem a lei e Moisés e os profetas. Moisés representa a lei de Deus e os profetas, aqueles que anunciam a boa nova. Então, todos nós, todos, temos a graça, a experiência, né, de buscarmos a lei de Deus, de ter contato com a lei de Deus. E sempre vai ter alguém que nos chama a atenção, seja os nossos pais, seja os nossos familiares, seja um amigo, sempre vai ter alguém, mesmo numa rede social que a gente está ali assistindo um filme, ou liga, ou abre uma rede social qualquer, e quando a gente nos depara, tem um anúncio de um encontro da igreja, de uma missa, de um grupo de oração, e a gente passa despercebido porque a gente não quer dar atenção, ou seja, nós estamos dispensando. Moisés, que representa a lei, e os profetas, aqueles que anunciam essa boa nova. E o terceiro grito que vem do inferno é justamente essa realidade, que por ter a consciência despertada das realidades desse mar, a gente não deseja que essas coisas aconteçam para os nossos familiares. Então, o que a gente não quer para nós, mesmo estando naquela condição, a gente também não deseja para aqueles a qual nós amamos, a qual nós conhecemos. E até iremos implorar por milagre, que até mortos se ressuscite para poder anunciar a verdade da realidade eterna. Mas só que nós já temos tudo isso falado na lei e através dos profetas. Então, a verdade é que ela já foi nos ensinada, ela já foi nos apresentada. E Deus, ele é um Deus de amor, porque ele nos deixa livre. Não é que Deus ele se alegra com a condenação do homem, mas é o homem, pela sua própria liberdade, ele se entrega na avareza da vida, nos pecados da vida. Isso pode ser eu, pode ser qualquer um. E o destino é certo. Vai dizer São Paulo lá no Gálatas 6:7. O que o homem planta, aqui ele colhe. Então nós vamos colher aqui, né? Aqui já nesse tempo, mas também no tempo vindouro, no tempo eterno. Lembremos que o céu é eterno, mas também o inferno é eterno, com os seus mares e os seus sofrimentos. O que eu desejo a você é que nesse tempo brevíssimo que eu e você estamos, nós possamos colocar as nossas forças para mergulhar na palavra de Deus, para aprendermos a lei de Moisés, né? Moisés que representa aqui a lei, a palavra de Deus, e escutar com atenção aqueles e aquelas que nos anunciam o caminho da boa nova, para que nós, sendo uma árvore, né, nós possamos sempre dar bons frutos, possamos sempre, mesmo no tempo de escassez, a gente possa produzir, porque aqueles que estão mergulhados na palavra de Deus, ele mesmo nos tempos difíceis, ele tira desse tempo difícil momentos de graça. Mesmo os sofrimentos que batem em suas portas, ali eles tiram lição. E eles não esmorecem, eles não
por mais que estejam tristes, por mais que estejam cansados, abatidos, mas o Senhor sempre tira um bem daquele mal que outrora está por eles. E eles não param de produzir fruto. Essa é a beleza e que eu desejo a você, que você possa perseverar. E se você ainda está distante do caminho do Senhor, eu quero te convidar a você a voltar. A você ainda nesse tempo de quaresma na qual a igreja vive, você busca um sacerdote, se confesse, vá à Santa Missa, né? Comungue o corpo de Cristo se isso para você é possível. E vamos juntos. Ainda é tempo, por mais breve que seja, de nós voltarmos. Hoje o pedido do Senhor, ele por ser um Deus de amor, ele nos dá essa realidade para nós refletirmos a respeito da morte que nos espera. Estou dizendo aqui que vai ser hoje ou amanhã, mas nós não sabemos quando que será. Então nós temos que estar atento. Os santos da igreja sempre meditaram a respeito da morte. E por conta disso, eles fizeram grandes penitências, né? Buscaram a Deus com grande violência de coração, para que eles alcancem a graça da vida eterna. Meu irmão, existe um céu, existe uma eternidade e é 0800 e está aberto para todos nós lá entrarmos e habitarmos. Mas você é livre se você quer estar no colo de Deus ou você quer ir para o destino dos infelizes e dos demônios. Que Deus te abençoe. Que através dessa informação o Senhor desperte a sua alma para você buscar de todo o seu coração, que você reveja a sua vida e que a sua vida fale mais do céu do que nos aponte para o inferno. Que Deus te abençoe, salve Maria Santíssima e me ajude a compartilhar para que essas informações alcancem tantas outras pessoas que estão dormindo. Então o grito de hoje é: desperta tu que dormes.